Salve, salve, família vascaína. Hoje, domingueira, em dia 9 de junho de 2024, a gente chega com as informações do Vasco para você, trazendo os seguintes destaques. Jogo de hoje pelo Brasileirão pode tirar mais uma posição do Vasco na tabela do campeonato. O time terá uma maratona de 6 jogos até o fim deste mês. E não teremos desfalques na Copa América, que começa agora no dia 20. Eu peço pra você deixar, sempre aquele likezão, ia falar que eu chego pedindo likezão pra você todo o vídeo, então não esquece o like e se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. Já estamos buscando aí 130 mil inscritos e tá faltando você. Bora com as informações. Pois é, Campeonato Brasileiro, teremos hoje um jogo que foi adiado, válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O Criciúma recebe o Cuiabá no Heriberto Rilse. O jogo interessa ao Vasco porque, em caso de vitória do Criciúma, o Tigre ultrapassa o Cruz Maltino na tabela. Em caso de empate, o Criciúma fica com os mesmos 6 pontos do Vasco, porém com uma vitória a menos nos critérios de desempate. Então, o empate não tira o Vasco da 14ª posição. E uma vitória do Cuiabá também não mexe com a posição do Vasco, porque o Cuiabá iria a 4 pontos. Atualmente estamos na 14ª posição com 6 pontos conquistados. Um a mais apenas que o Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Vasco entra em campo na quinta-feira contra o Palmeiras, em São Paulo. E a partir do jogo contra o Palmeiras, o Vasco terá uma maratona de 6 jogos em 18 dias. Isso dá um jogo a cada 3 dias, sendo 3 em casa e 3 fora do Rio de Janeiro. Vamos lá. Dia 13, Palmeiras fora. Dia 16, Cruzeiro em casa. Dia 19, Juventude fora. Dia 22, São Paulo em casa. Dia 26, Bahia fora e fecha o mês de junho o clássico contra o Botafogo, jogando como mandante no dia 29. E eu já te pergunto, meu amigo, aqui tem 18 pontos possíveis a disputar. Quantos pontos o Vasco consegue nessa sequência de jogos? Por favor, deixa a sua opinião aí nos comentários. A Copa América começa no dia 20 deste mês e vai até o dia 14 do mês que vem. Neste período, o Vasco disputa pelo menos 5 jogos pelo Brasileirão, pois o calendário não vai parar. O clube tinha 4 jogadores que viviam a expectativa da convocação, pois estiveram nas últimas listas de suas seleções. São eles: o goleiro Léo Jardim pelo Brasil, o zagueiro Gary Medel pelo Chile e os laterais Puma Rodrigues pelo Uruguai e Robert Rojas pelo Paraguai. Todas as convocações já foram feitas de forma oficial, o Vasco não vai perder ninguém. E querendo ou não, é uma boa notícia sim. Eu sei que muita gente vai cornetar, fulano não faz falta e tal, mas quando você tem um elenco limitado, cheio de carências como é o nosso, se você perde mais jogadores, com certeza é pior. Com certeza. Se tá ruim com eles, você tendo menos opções, vai ficar ainda pior. Galera, olha só. Já temos 3 times que estão, assim, fortes candidatos já ao rebaixamento pelo péssimo início que tiveram no Campeonato Brasileiro. Cuiabá, Atlético Goianiense e Vitória. Vamos aqui na tabela rapidinho, ó. Olha lá, o Cuiabá, um ponto conquistado em 6 rodadas. O Vitória, 2 pontos conquistados. E o Atlético Goianiense, 4 pontos conquistados. Então, assim, se o Vasco tá com um início ruim, tem times que estão se esforçando para serem ainda piores, E ainda a gente tem que ver o Juventude, que tá com essa pontuação aí, mas enfrentou justamente as equipes que estão ali embaixo. Então, pode enganar um pouco essa posição do Juventude neste momento. Temos que também ver o Criciúma, vai ter esse fôlego todo, tá com jogos a menos,
Vamos ver depois que completar os jogos aonde estará o Criciúma na competição. E o Corinthians, né, cara, que vive uma crise danada, patrocinador saiu fora, o Cássio saiu, foi pro Cruzeiro e agora o goleiro reserva, que era o que tem potencial, tá sendo vendido pra Inglaterra. Nem vendido foi, né? O clube de fora veio e pagou a multa contratual. Então, enfim, o jogador vai sair. Entre outras coisas, salário atrasado, denúncia, dirigente saindo fora, enfim, a política ela é bem parecida com a do Vasco da Gama, então eu coloco o Corinthians também como um forte candidato. Então vamos lá, 3 que já estão ali namorando, Cuiabá, Vitória e Atlético Goianiense, e mais 3 que a gente tem que torcer para ficar embaixo, que são Corinthians, Criciúma e Juventude. O Fluminense, apesar de estar ali, não vejo ele brigando pela parte de baixo. Grêmio a mesma coisa, Fortaleza a mesma coisa. Então eu acho que vai ficar essa briga para fugir da última vaga entre esses 3, entre esses 4, aliás. Vasco, Criciúma, Corinthians e Juventude. Desses 4 aqui, um vai cair. E eu espero, obviamente, que não seja o nosso Vascão da Gama. Família, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou deixar passando um card lá no cantinho da tela. Eu montei o time contra o Palmeiras sem o zagueiro João Vitor, que estará suspenso pelo cartão vermelho que recebeu no Clássico. Fiz lá uma montagem de 3 zagueiros e uma montagem também só com 2 zagueiros, a tradicional linha de 4 defensores. Enfim, mas vai ter problemas para escalar o time o nosso Álvaro Pacheco. E eu falei ontem, né? Tem que mostrar soluções nesse jogo já contra o Palmeiras. Não tô aqui pedindo para ver o Real Madrid em campo. Eu sei que não é possível exigir já muito entrosamento, muitas jogadas, mas um mínimo de organização, principalmente defensiva, é obrigação dele de mostrar. Outra sapatada, não tô aqui zicando, pelo amor de Deus, mas é possível, né? Outra sapatada, aí eu acho que a gente tem que repensar, porque aí talvez o Portuga esteja completamente perdido. E se a gente for ficar esperando, meu amigo, né? Daqui a pouco o negócio tá difícil de reverter, igual o ano passado. Vamos mudar enquanto é tempo. Mas ainda tô aqui, ó, ainda tô segurando a mão do Boinas. Mas ele vai ter que me mostrar alguma organização nesse jogo contra o Palmeiras. E quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco e até lá.